Você sabia que a respiração é um dos principais fatores na qualidade do som e da performance do trombone? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como estudar a respiração corretamente e passar também alguns exercícios para você treinar em casa. Então, bora lá! Fala pessoal, aqui é o Zé Lucas, sejam muito bem-vindos hoje a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana para quem quer aprimorar a técnica no trombone, que é a respiração. Eu vou explicar hoje como a coluna de ar influencia diretamente na sonoridade e também como que o apoio diafragmático é essencial para você ter um bom desempenho no seu instrumento. E no final também eu vou passar alguns exercícios simples e muito eficazes para você treinar na sua casa. Então bora lá! Bom, então primeiro eu quero falar para vocês sobre a coluna de ar e a importância dela no estudo do trombone. Então a coluna de ar ela é formada basicamente pelo ar que sai do seu pulmão, passa pelo bocal e vai reproduzir as notas do seu instrumento. Então a gente já sai daqui sabendo que sem você ter um domínio sobre a sua respiração é impossível de você ser um bom trombonista. Para que a coluna de ar seja eficiente, você precisa ter um bom controle sobre a sua respiração. É isso que os exercícios vão nos proporcionar, que a gente consiga controlar o nosso ar da maneira que for melhor para a gente, tá? A gente precisa ter um domínio sobre isso. Se o ar é meu, eu preciso conseguir controlar o meu ar da maneira que for conveniente para mim, e isso vai fazer com que a gente tenha um grande domínio sobre o nosso instrumento na hora de tocar. Vale lembrar também que uma coisa muito importante para a respiração é você manter uma coluna de ar constante, ou seja, imagina que o teu ar ele vai estar numa velocidade, vou chutar aqui, de 10 km por hora. Você precisa procurar manter ele nisso. Claro que de vez em quando oscila um pouquinho, sobe e desce, né, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo. Se você for para uma nota muito grave, você vai diminuir a velocidade do teu ar. Se você for para uma nota muito aguda, você vai aumentar a velocidade. Mas o que precisa é você manter uma velocidade constante no teu instrumento. Então você não pode estar aqui mantendo em 10, de repente você vai diminuir essa velocidade tanto a ponto de desafinar ou até comprometer o seu som. Bom, para a gente conseguir ter um bom controle sobre a nossa respiração, a gente precisa entender sobre o apoio diafragmático. É uma técnica que vai fazer você conseguir manter essa constância na velocidade do seu ar e ainda controlar exatamente o que você quer que aconteça com o ar dentro do seu instrumento. Uma maneira muito simples de você praticar isso, uma sugestão que eu quero deixar para vocês, você deita no chão de barriga para cima, tá? De preferência pode ser no chão ou alguma superfície que você consiga ficar com seu corpo totalmente reto. Você coloca um peso em cima da sua barriga, pode ser um livro, um saco de arroz, de feijão, alguma coisa pesada em cima da sua barriga. E você vai praticar puxar o ar, e quando você puxar, você vai tentar empurrar esse peso na sua barriga para cima. E o desafio é esse, conforme você puxa o ar, a sua barriga ela vai subir e ela vai sentir ali uma dificuldade por causa do peso que está em cima do seu corpo, e você vai tentar empurrar mesmo assim. É meio que como se fosse uma flexão, vamos dizer assim, um exercício para você pegar peso, vamos dizer assim, entre aspas. Isso vai te ajudar a você conseguir entender bem esse movimento do seu diafragma, o movimento que ele vai fazer, né? A barriga vai para frente e vai para trás. Caso você não saiba, o diafragma ele é um músculo responsável por separar o sistema respiratório do nosso sistema digestivo. Eu nunca acerto esse nome, nunca sei se é digestivo exatamente o termo correto. Depois alguém comenta aí, se eu estiver falando errado, me corrige por favor nos comentários. Mas então ele vai separar a parte respiratória da parte que faz a digestão dos alimentos que a gente come, certo? Então, quando a gente respira, é muito importante que o pulmão dilate, o nosso pulmão ele vai inchar. E no momento que ele inchar, ele vai acabar ocupando outros espaços aqui no nosso corpo. Então aqui eu estou falando, né, não estou usando muito ar, estou falando assim bem tranquilo, então o pulmão ele está num tamanho bem reduzido. Se eu vou respirar, olha o que acontece. A tendência é tudo isso aqui inchar. O pulmão ele vai começar a dilatar, e aí ele vai empurrar o diafragma, o pulmão fica em cima do diafragma, ele vai empurrar o diafragma vai descer, vai comprimir todos os órgãos do nosso sistema digestivo, e aí, por consequência, a nossa barriga vai um pouco para frente. Até tem alguns professores que gostam de recomendar, eu também recomendo para meus alunos, que pense que o ar vai para a barriga. O ar não vai para a barriga, ele vai sempre para os pulmões.
Mas a gente tem a sensação, quando isso acontece, de que o ar está indo para a barriga. E você pensar nisso, talvez até direcionar o teu ar lá na região do umbigo, imaginar o teu umbigo indo para frente, isso vai ajudar para você entender esse movimento do diafragma e levar isso para o seu instrumento depois, tá? É importante lembrar que é um passo de cada vez. Primeiro você vai entender esse processo de inflar o teu pulmão, né? Entender que a tua barriga vai para frente e depois você vai levar isso para o instrumento, tentar fazer isso durante a tua execução no instrumento. Claro que o ideal, quando você tiver com essa técnica mais dominada, é que você consiga engolir o ar, dilatar o pulmão, a tua barriga ir para frente e enquanto você estiver tocando, você manter a barriga para frente. Esse é um outro desafio, vamos dizer assim, uma segunda etapa, mas por primeiro tente apenas inflar o teu pulmão e ver esse movimento da barriga indo para frente e para frente e para trás. Agora, alguns detalhes importantes que eu quero passar para vocês, que com certeza vão ajudar, que me ajudaram, é você entender todo o processo para você fazer os exercícios de respiração. Quais são esses processos? Primeira coisa, quando você vai fazer um exercício, você fica com o corpo reto, lembra sempre de fazer os exercícios de pé, tá? Não faça sentado, não faça encostado com a coluna aqui atrás, sempre de pé e com a coluna reta. E não assim, nem assim e nem assim. Coluna reta, do jeito que eu estou aqui falando com vocês, coluna reta, só que no caso de pé. Eu estou sentado, vocês vão fazer de pé. E claro, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, você vai puxar um pouquinho de ar e soltar todo o teu ar para poder esvaziar o teu pulmão. Por quê? Dentro da gente tem um pouquinho de ar que a gente deixa armazenado para a nossa sobrevivência. Então, para fazer o exercício, você precisa liberar todo o espaço que você puder. Então, o que você vai fazer? Antes de fazer o exercício, o metrônomo está lá batendo. O metrônomo já está batendo, você vai fazer. Entende? Então, enquanto o metrônomo já está batendo, você vai puxar um pouquinho, soltar tudo para relaxar o teu corpo e aí você começa o exercício junto com o metrônomo. Isso vale para todos os exercícios, tá? E aí, quando você começar o exercício, lembra de puxa o máximo que você puder. Eu sempre falo com os meus alunos, imagina, vou chutar números fictícios, que o teu pulmão ele consegue armazenar 4 litros de ar. Não faço a mínima ideia se esse número está certo ou errado, mas é só para a gente entender o conceito. Imagina que o teu pulmão consegue armazenar 4 litros de ar, é a tua capacidade total. Então, quando você estiver puxando o ar, você precisa engolir 4 litros de ar. Não importa em quanto tempo for, mas tem que ser 4 litros. Então, se você vai puxar em 4 tempos, você vai lembrar de puxar mais ou menos, você vai administrando. No primeiro tempo você puxa mais ou menos 1 litro, no segundo tempo mais 1 litro, no terceiro mais 1 litro, no quarto tempo mais 1 litro. Porque se você puxa muito rápido logo de uma vez, no terceiro e no quarto tempo você não vai ter espaço mais para engolir ar. Então precisa ser devagar, gradativo, de acordo com a quantidade de tempos que você vai ter para fazer aquela puxada. E aí então você vai fazendo aquilo de maneira gradativa para que você não venha se saturar. Senão eu vou puxar em 4 tempos e logo de uma vez vou fazer. No terceiro e no quarto tempo eu não tinha mais espaço, eu só fiquei com a boca aberta esperando dar os tempos. Então eu preciso administrar para fazer. Durante todos os 4 tempos eu tive puxando ar. E para soltar a mesma coisa. Não vou soltar tudo de uma vez. Eu vou ter que administrar, soltar 1 litro no primeiro tempo, mais 1 litro no segundo tempo, mais 1 litro no terceiro e mais 1 litro no quarto. E aí você leva essa lógica depois para os outros tempos. Se eu for puxar em 3 tempos, você vai puxar um pouco no primeiro tempo, mais um pouco no segundo tempo e mais um pouco no terceiro, totalizando sempre 4 litros. Lembrando que é um número fictício. Se for em 2 tempos, você vai puxar 2 litros no primeiro tempo e 2 litros no segundo tempo. Se for um tempo, você vai puxar 4 litros em apenas um tempo e soltar 4 litros em apenas um tempo. Então percebe que a velocidade com que você vai puxar e soltar vai ser diferente de acordo com os números que você estiver trabalhando. Se eu vou puxar em 4, eu vou puxar bem lento. Se eu for puxar em 1, eu já vou puxar bem mais rápido. E assim por diante. E soltar a mesma coisa. Se eu vou soltar, puxei bem lento. Se eu vou soltar em 1, tem que soltar tudo. Agora eu quero passar para vocês 4 exercícios de respiração que eu procuro fazer todos os dias. Claro que eu não faço os 4 todo dia. São os 4 que eu vou variando entre eles ali no meu dia a dia. Tem algum dia que eu faço os 4, tem dia que eu faço 3, tem dia que eu faço 2. Eu vou sempre escolhendo entre eles e variando até para não ficar tão chato.
a maneira da gente estudar, mas são exercícios muito simples, muito básicos, que fazem uma diferença muito boa e ajudam para a gente entender todo esse conceito que foi falado aqui sobre a coluna de ar e o apoio diafragmático. Então, o primeiro exercício é o mais básico de todos. Você vai pegar o seu metrônomo, vai colocar o metrônomo em 60. É importante lembrar que todo exercício de respiração deve ser feito em 60 BPM, salvo alguma outra exceção, mas no geral é sempre em 60. Põe o metrônomo em 60 e você vai puxar o ar por 4 tempos e soltar também por 4 tempos. Dessa forma, você vai repetir isso 8 vezes. Então vai ficar um processo mais ou menos que assim. E assim por diante. Você vai repetir esse processo por 8 vezes. A cada puxada e soltada é uma vez. Você repete isso 8 vezes. É importante lembrar que você não pode travar o ar dentro de você. Então, enquanto o metrônomo estiver batendo os 4 tempos, você vai puxando. Você vai engolindo. Até o último milissegundo do metrônomo. Muita gente acaba fazendo isso aqui. Faz... Você vê que eu travei o meu ar por um milissegundo e eu não fiquei o quarto tempo inteiro engolindo o ar. Então é importante que você passe os 4 tempos engolindo o ar. Fica mais ou menos assim. E o mesmo vale para o soltar também. Muita gente quando vai soltar, o metrônomo bate o quarto tempo, ele já para de soltar. Mas você precisa soltar o ar durante o quarto tempo inteiro. Então, até acabar o quarto tempo. Isso é muito importante e faz total diferença no seu instrumento. Esse conceito de estar engolindo o ar durante todo o tempo necessário e soltar durante todo o tempo vale para qualquer exercício de respiração. Agora eu vou passar alguns outros exercícios também que varia os valores, mas o conceito é o mesmo. Tá? O segundo exercício que eu gosto muito de passar para os meus alunos, você vai puxar em 4 e soltar em 4. Vai puxar em 3 e solta em 3. Puxa em 2 e solta em 2. Puxa em 1 e solta em 1 e repete. Os exercícios, todos eles funcionam à base de repetição. Então, no caso desse, você vai repetir essa sequência 2 vezes. Vai ficar mais ou menos assim. E vai repetir todo o processo pela segunda vez. Eu parei aqui logo no começo, mas você vai repetir ele, tá? É importante que você faça direto, sem parar. Muita gente faz e aí quando começa a puxar o ar, a boca seca e para durante o exercício para fazer isso. Isso atrapalha toda a eficiência do exercício. Então sempre recomendo para meus alunos, faz o exercício inteiro, quando ele acabar, aí você toma uma água, eu sempre deixo uma garrafinha comigo, aí eu tomo água, molho a boca, faz o que tiver que fazer, né? Molha a garganta também vai secar, mas aguenta essa vontade de molhar os lábios e fica o exercício inteiro fazendo, tá? Você vai ver uma grande diferença, e pensa nisso, sempre puxar durante todo o tempo. Se vai puxar em 3, tem que ser 3 tempos engolindo o ar até o final do terceiro tempo. Vai puxar em 2, 2 tempos engolindo o ar até o final e soltando também, não vai parar de soltar antes. Enquanto o metrônomo estiver ali, foi um tempo, você vai soltar um tempo inteiro, ó. O que muita gente faria? A pessoa faria isso, ela trava para puxar o finalzinho e para de soltar também no finalzinho. Então tem que ser durante o tempo inteiro, certo? O terceiro exercício é bem parecido com o segundo, só vai mudar a quantidade de tempos que a gente vai soltar. Você vai puxar em 4, solta em 4. Puxa em 3, solta em 4.
puxa em 2, solta em 4. Puxa em 1 e solta em 4. E repete mais uma vez também da mesma forma que o outro. O último exercício, esse já é um pouco mais complexo, eu recomendo você fazer ele quando você já tiver feito bastante os primeiros 3 exercícios, já tiver com esse conceito da respiração um pouco mais compreendido, e aí você parte para o quarto exercício, que ele é um pouco mais chato. Tá? O quarto exercício, você vai puxar em 4 e vai soltar em 3. Apenas uma vez, vai só puxar em 4 e solta em 3. Quando você terminar de soltar em 3, você vai começar um processo de puxar em 1 e soltar em 3 durante 12 vezes. O que você vai repetir 12 vezes é a sequência de puxa em 1 e solta em 3. A primeira puxada em 4 é só uma preparação. Vai ficar mais ou menos assim. Eu não vou fazer as 12 vezes para o vídeo não ficar cada vez mais longo. Mas eu vou fazer o começo e depois lembra que você vai repetir isso 12 vezes. Vai ficar. Então você vai repetir isso de 1, 3, 1, 3, 12 vezes. Apenas na primeira vez puxa em 4, depois sempre puxa em 1 e solta em 3. Algumas observações importantes que você precisa saber sobre os exercícios de respiração. Você precisa lembrar que você precisa evitar ao máximo fazer barulho com a garganta. Tem gente que é muito taxativo com isso e fala que não pode fazer barulho em hipótese alguma. Eu sou um pouco mais flexível com isso. Tem gente que realmente consegue pegar muito ar muito rápido e não fazer barulho nenhum. Eu não consigo. Sempre que eu preciso respirar muito, pegar muito ar, eu vou acabar fazendo um pouco de barulho com a minha garganta. Esse barulho que a gente faz, isso é uma leve obstrução que a gente faz na garganta e isso impede a passagem do ar. Então o que eu vou recomendar para vocês? Vocês vão fazer os exercícios normalmente e vão tentar, na medida do possível, fazer o mínimo de barulho possível. Lembrando que quando você estiver puxando em 4, em 3 tempos, como você está puxando em mais, né, as maiores puxadas que tem são essas, nesse exercício de 4 e 3, você vai puxar o mais tranquilo possível e vai tentar, pelo menos na puxada de 4 e de 3, não fazer barulho. Quando você for puxar em 2 e puxar em 1, muito provavelmente você vai acabar fazendo um pouco de barulho. E o teu trabalho vai ser sempre tentar minimizar esse barulho que você vai fazer. É importante você lembrar de sempre pensar em puxar o ar pensando no som de O para dentro. Por exemplo, é diferente eu fazer. Eu estou pensando no som da letra A, só que para dentro, né? Eu quero que vocês pensem num som de O para dentro. Então como que eu falo O? Olha como eu tô falando O. Eu vou fazer isso agora para dentro, em vez de fazer O, vou fazer. Até a maneira que eu abro a boca fica um pouco diferente. Quando vocês pensarem num som de O para dentro, automaticamente a garganta vai ficar o mais aberto possível. E aí vocês só vão colocar velocidade nisso, né? Fazendo em 4, por exemplo, vai ficar. Vocês nem escutam o barulho de eu puxando. Vou puxar em 3 agora pensando em O. Também não escutam nada. Agora puxando em 2. Aí já acontece um pouco mais de barulho. Talvez no vídeo não pegue, mas quem está do meu lado já escuta um pouquinho mais. Puxando em 1. Esse vocês já escutam. Eu tenho muita dificuldade para puxar em 1 sem fazer barulho. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, procure minimizar esse barulho o máximo possível e manter sempre a garganta aberta. Então pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses exercícios. Não esqueçam de praticar bastante aí em casa com paciência e calma para você desenvolver uma boa técnica de respiração e com o tempo ver os resultados chegando. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles amigos que tocam trombone. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder todos. Então é isso pessoal, até a próxima, valeu, grande abraço!